Livro de Provérbios, 6º capítulo, e nós vamos ler do primeiro versículo até o 15º. Então, por favor, abra sua Bíblia, Provérbios 6, do 1 ao 15, é o texto base da reflexão de hoje, diz assim a palavra do Senhor. Meu filho, se você serviu de fiador a alguém, deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez, então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma e nem descanse enquanto não sair dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, chefe ou governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar? O preguiçoso diz tipo assim: eu vou dormir só mais um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas é enquanto ele dorme que a pobreza o atacará como um ladrão armado. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles, e eles não poderão escapar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por o Senhor ter nos guiado até esse momento. E nós oramos pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente entenda e aplique a sua vontade nas nossas vidas. Que nesses próximos minutos a sua palavra seja explicada de um modo que a gente possa entender e viver de acordo com a sua vontade. Venha esclarecer as mentes, venha impactar os corações e que o Senhor venha capacitar para que a sua palavra seja dita, seja pregada e seja vivida. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome do Senhor, pode ficar à vontade. Uma boa noite a você, meu irmão, uma boa noite a você, minha irmã. Espero que você esteja tendo uma ótima semana, uma ótima terça-feira. Espero que nesse momento onde a gente está em culto seja um momento onde a gente possa respirar um pouco, ter um alívio, às vezes, de um dia que foi corrido, de uma semana que ainda está começando. Às vezes chega terça-feira, a gente olha para a semana, ainda está muito longe do sábado, isso às vezes dá uma desanimadinha, mas é muito bom o culto presencial na semana, porque ele é o renovo de Deus, ele é o ânimo que a gente tem para aguentar os dias difíceis, para aguentar as semanas de trabalho e as situações que a gente tem que viver no nosso cotidiano. E é justamente pensando nisso que a gente está nessa série sobre provérbios, onde a gente tem escutado os conselhos de Deus para nós, porque todo mundo quer viver uma vida sábia, todo mundo quer ter boas escolhas. Mas a pergunta é, como fazer isso? Como escolher certo? Como não se deixar ser levado pelo impulso, pelo coração, pelo temperamento, pela cultura que formou a gente? E a resposta que a gente tem visto é através de sabedoria. Só que Provérbios apresenta que sabedoria é muito diferente de informação. Sabedoria não é algo que se adquire nos livros somente ou na experiência de vida. Provérbios apresenta que sabedoria é uma pessoa. Sabedoria é Deus. Sabedoria é escutar as palavras do Senhor e fazer essas palavras não ser algo meramente intelectual, mas se tornar algo prático. Sabedoria é escutar a vontade de Deus para as nossas vidas e vivê-la. Sabedoria é se entregar a Deus e a sua vontade, sabendo que isso é o melhor para as nossas vidas. Sabedoria é entender que quem mais me conhece não são os meus pais, não são os meus amigos e nem eu mesmo, mas é Deus que me criou. E se é Deus quem mais me conhece, é Deus que sabe a maneira que eu devo viver e a maneira que eu vou viver de maneira sábia. Então, nessa caminhada, a gente tem visto capítulo por capítulo quais são os conselhos que Deus deu para a gente. Semana passada, a gente viu no capítulo 5 advertências contra a imoralidade. Advertências direcionando a gente a uma fidelidade sexual, seja no namoro, no casamento ou na nossa vida, entendendo que pessoas sábias
são pessoas que controlam os seus impulsos, são pessoas que vivem de acordo com os ensinamentos de Deus, mesmo que a cultura propague um ensinamento totalmente oposto. E nesse 6º episódio da série, a gente vai aprender como a sabedoria de Deus, escrita no livro de Provérbios, muda o jeito que a gente lida com as situações na vida, nos trazendo responsabilidade, principalmente no trabalho e nas situações onde a gente interage com os outros. E por que é importante a gente falar isso? Porque a gente vive numa geração atolada em irresponsabilidade e imediatismo. E quando eu falo geração, eu não estou falando em quem nasceu nos anos 2000. Não estou falando em quem tem até 20 anos. Às vezes a gente acredita que, quando a gente fala essa geração, a gente está falando do pessoal Z, do pessoal da pandemia. Isso é um engano. Porque tudo o que acontece hoje afeta todas as idades. Eu até já falei isso alguma vez, o meu avô tem TikTok. E pensa num cara que ama usar o TikTok. Rapaz, é o dia inteiro vibrando, e é TikTok pra cá, rio de Instagram pra lá. Essa coisa afetou todo mundo. Um outro amigo meu, de já 60, 70 anos de idade, ele está quase viciado em Shopee. Toda hora chega uma coisa lá em casa, e é engraçado que ele fala, rapaz, mas quem que pediu esse negócio? Como se não fosse ele. Essa Shopee, esse povo aí fica me enviando as coisas, eu nem pedi. Ou seja pessoas de 70, 60, 50, 40, 25 anos, a gente é afetado pelo pensamento do século. E esse imediatismo afeta a maneira com que a gente lida uns com os outros. Nós somos pessoas que queremos tudo para ontem. Nós somos pessoas que estão trocando a paciência e a responsabilidade por imediatismo e irresponsabilidade. A gente vive numa cultura que preza por atalhos. A gente preza por riqueza fácil, sucesso sem esforço, vida sem responsabilidade. E não é à toa que tem explodido como recorde o número de endividados, o número de pessoas com nome sujo, o número de pessoas que caem em golpe, em manipulação, o número de pessoas que se vendem em corrupção, seja de pequeno porte ou de grande porte. A sociedade moderna, ela cortou o vínculo de boa honestidade com o trabalho. Para a sociedade, o que importa é o sucesso. Independente da responsabilidade, independente se vai subir ou não em alguém. E no pensamento empresarial, pouco importa o que o outro está sentindo. O que importa é que eu alcance o cargo que eu almejo. Se for necessário pisar, mentir, enganar, fazer falcatrua, farei, porque eu quero sucesso. Mas o que a Bíblia diz? Para que Deus nos criou? E, inevitavelmente, enquanto a gente vive nesse mundo, nós vamos ser confrontados em como a gente tem que viver. Nós constantemente vamos ser confrontados em como nós vamos agir diante de situações dúbias, adversas, duvidosas, conflitantes. E como agir diante das responsabilidades da vida. Como agir diante do fato de que a gente tem que trabalhar? Talvez o capitalismo não seja o melhor sistema econômico, mas tanto faz, a gente tem que trabalhar. Seja ele o melhor ou não, seja o presidente A, B ou C, a gente vai ter que trabalhar do mesmo jeito. E numa cultura onde os braços cruzados têm sido romantizados, onde a gente prefere reclamar do que colocar a mão na massa. A Bíblia nos ensina sobre responsabilidade. A Bíblia nos ensina sobre agir. A Bíblia nos ensina que, diante dos negócios da vida, devemos continuar sendo pessoas de bom caráter, mesmo que isso seja contra a maré. Mesmo que isso não faça sentido, mesmo que isso faça a gente ficar estagnado, mesmo que a gente seja careta, a Bíblia nos ensina a sermos responsáveis. Por isso, esse texto nos apresenta 3 pontos que a gente vai ver rapidamente nessa noite. Em primeiro lugar, a gente aprende a assumir responsabilidades.
Eu já dei esse exemplo, eu gosto muito de repetir ele, porque ele é uma verdade universal. Quando eu era criança, meu pai que comprava os tênis para mim. E quando eu recebia os tênis do meu pai, ele sempre falava: Gustavo, isso não foi de graça. Toma cuidado com isso, dê valor. Mas eu não dava. Sabe por que eu não dava? Porque não era o meu dinheiro. No dia seguinte, eu estava lá na quadra, jogando bola com tênis novo. Mas quando eu ganhei o meu primeiro salário, e eu fiquei 2 anos namorando um tênis que eu queria, era um Puma, na época, e ele tinha lançado em 2018. Mas eu só tive dinheiro para comprar ele em 2020, 2021. Mas ele continuou sendo meu tênis dos sonhos. E aí eu lembro que eu recebi o pagamento em dinheiro. A primeira coisa que eu fiz quando eu recebi esse pagamento foi separar as coisas que eu tinha que pagar e pagar esse tênis à vista. Nunca me senti tão rico. Fui lá na loja, cheguei, olhei. É esse que eu quero. E tá, foi lá, gastei o dinheiro no tênis. Meu irmão, na primeira chuva que deu, e eu trabalhava lá para o Metrô Saúde, e quando chove, fica muito molhado o metrô, essas coisas, eu lembro que eu coloquei uma sacolinha plástica no tênis para não sujar ele. E olha como mudou a minha percepção. Por quê? Porque era o meu dinheiro. E quando a gente vai ganhando responsabilidade, quando a gente vai amadurecendo, a nossa percepção para as coisas muda. E o que Salomão está falando no livro de Provérbios é: assuma responsabilidades. Seja homem, seja mulher. Não dá para a gente ficar para sempre escondido, sem querer tomar posição nas coisas. Homens que têm 40 anos de idade e não têm responsabilidade nenhuma, parecem crianças. O assunto da pauta da conversa é o novo videogame que vai lançar. Agora, casamento, morar sozinho, trabalhar, estudar, não. Moças onde todas as conversas nunca são sobre responsabilidades. E a gente vive essa tendência atual, onde a gente protela tudo. Mas a ideia é: seja homem, seja mulher, não se esquive de ser alguém responsável, não se esquive da realidade de que você precisa arrumar um emprego, que você precisa crescer, que você precisa se desenvolver, que você precisa morar sozinho, ter uma casa, ter uma vida e ter uma família. E, infelizmente, nós vivemos numa geração onde isso tem cada vez mais sido afetado. Os homens não querem ser homens, querem ser crianças. E a gente vive nessa adolescência eterna, onde a gente esquiva da dureza da vida e da realidade da vida. Isso mostra 2 aspectos problemáticos. Em primeiro lugar, são filhos que nunca querem sair debaixo da segurança dos pais. E são pais que nunca deixam seus filhos se desenvolver, porque têm medo do mundo lá fora. Mas é o mundo lá fora, é a responsabilidade que a vida vai nos ensinando, que nos amadurece. Então, o primeiro conselho que a gente vê em Provérbios é: tenha responsabilidades. Seja homem, seja mulher, não fuja das situações. Organize-se. Entenda aquilo que é necessário para você desenvolver e vai. Às vezes a gente fica anos protelando. Ano que vem eu começo, depois eu continuo, e nisso a vida passa 1, 2, 3, 4 anos, e ainda estamos estagnados. Então o primeiro conselho é: faça, vai. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja contrário, é importante a gente quebrar, para a gente se desenvolver. É importante termos responsabilidade. E um exemplo que ele traz aqui é de um fiador sem prudência. Olha o que diz o texto em Provérbios 6, no versículo 1. Ele diz assim: filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durme nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Ou seja, tenha responsabilidades com os seus compromissos. É como Jesus disse: o seu sim deve ser sim. E o seu não deve ser não.
Se você jurar, cumpra. Se você prometer, faça. Porque pessoas de Deus, homens e mulheres que entendem e são sábios, são pessoas que não têm meias palavras, são pessoas que não têm conversinhas, mas são pessoas que cumprem as suas obrigações. Então, em primeiro lugar, cumpra as obrigações, cumpra as promessas. E eu acho que isso é muito forte, não sei se por uma questão cultural ou não, mas no sexo masculino. Se tem uma coisa que tira a hombridade, são homens que não cumprem promessas. Pessoas, homens que prometem, que juram e não cumprem. Isso é muito feio. Pessoas que devem aos outros. Paulo diz, só devam uma coisa, amor. Se você estiver devendo qualquer outra coisa, se apresse, pague, faça. Não seja imprudente, porque você não vai estar sendo sábio, você só vai acumular problemas para a sua vida. Então, se você tem uma dívida, se você tem um caminho que você sabe que não vai conseguir cumprir, não vá nele. Assuma responsabilidades prudentes, não assuma responsabilidades além do que você é capaz. Assim como a gente não pode fugir das responsabilidades, nós não podemos assumir coisas que não somos capazes, porque as duas ocasiões vão comprometer a nossa integridade, a nossa moral, o nosso caráter. Um fiador imprudente, ele afronta não só a pessoa que está sendo prejudicada por causa dele, mas a Deus. Porque Deus é aquele que cumpre as promessas, Deus é aquele que não mente, Deus é aquele que faz e faz. Por isso, em primeiro lugar, tenhamos responsabilidades. No mundo onde a gente faz muitas coisas sem pensar, onde às vezes as pessoas se comprometem sem calcular, pessoas que entendem a sabedoria de Deus são pessoas conhecidas pelo sim e pelo não. Quando é sim, é sim. E quando é não, é não. São pessoas honestas, sinceras, que entendem a responsabilidade de dinheiro, de emprestar, de dar, de pedir. E aí ele fala, não descanse, não feche os seus olhos ou dê sono às suas pálpebras, enquanto você não se livrar. Porque é através dos relacionamentos que nós temos que a gente manifesta Deus. E quanto crente são as pessoas, às vezes, que mais devem aos outros. São as pessoas na empresa famosas por chegarem atrasadas, por ficarem 1 hora no banheiro. E às vezes isso é um mau testemunho péssimo, mas o conselho que a gente aprende nessa noite é: seja responsável. Seja firme na sua postura. E em segundo lugar, o texto do versículo 1 ao 15 está falando muito sobre trabalho. Em primeiro lugar, ele deu esse exemplo de ser um fiador responsável, de ser alguém que é sim ou não, de ser alguém que promete e cumpre, de ser alguém que não consegue descansar e dormir bem enquanto deve a outra pessoa. Em segundo lugar, ele fala, cuidado com a preguiça. Vença a preguiça com diligência, e ele usa uma figura que é a formiga. Que durante o verão ela está procurando alimento e juntando tudo, porque ela sabe que o inverno vai ser difícil. E o preguiçoso é uma figura que aparece várias vezes em Provérbios, e ele representa o contrário da sabedoria. Esse trecho, ele é uma observação para ensinar que o princípio de trabalhar, de ser responsável, não é na sociedade humana apenas, mas é algo que regula toda a criação de Deus. Sejam os animais, sejam as árvores, sejam a natureza, todos nós fomos criados com um senso de fazer o que deve ser feito. E quando a gente dá muito espaço para preguiça, para procrastinação, nós não só estamos prejudicando a nós mesmos, mas nós estamos sendo contra o que Deus projetou a gente a ser. A nossa preguiça ofende a Deus.
A preguiça é uma negação daquilo que Deus criou a gente para ser. Gênesis 1, 28, ele dá uma ordem ao homem e à mulher: cresçam, multipliquem-se, dominem sobre tudo. A gente é vocacionado por Deus para ir nesse mundo manifestar a graça dele. E aí ele fala o resultado da preguiça, e ele fala, no versículo 9 até em diante, ele fala: preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai despertar do seu sono? Vou dormir mais um pouco, vou cochilar mais um pouquinho, quero descansar, vou ficar só mais um tempinho de braços cruzados. Consequência, versículo 11, a pobreza vai vir sobre você como um ladrão. E quando você menos esperar, você vai estar necessitado. Por isso, em segundo lugar, uma vida responsável é uma vida que entende que a preguiça é contra a vontade de Deus. Diligência é uma disciplina que a gente tem que seguir. O mundo ensina a buscar descanso sem trabalho, mérito sem esforço, dinheiro fácil. A gente vê anúncio no YouTube de como ficar rico, a gente vê anúncio no Instagram de como ficar rico. É gente vendendo curso, é gente sendo enganada, porque as pessoas hoje em dia querem dinheiro fácil. Mas a realidade que Provérbios vem dizer é: não existe coisa fácil no mundo. Não existe. Às vezes vai ser cansativo, às vezes a gente vai ter que ir um pouco mais além, às vezes a gente vai ter que dormir um pouco mais tarde, porque a preguiça é contra a vontade de Deus. A preguiça impede você de se desenvolver. A preguiça impede você de chegar aonde Deus quer que você chegue. Por isso, em segundo lugar, a sabedoria implica homens e mulheres contra a preguiça. Pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas motivadas. E essa preguiça se traduz muito dentro da igreja. Nunca, nunca, em todas as épocas existiu um povo tão atrasado. E já deu para perceber isso. 50 anos atrás, e não precisa nem ser 50, se a gente vai a 30 anos atrás e vai congregar numa igreja, dá o horário do culto, o povo começava. Mas a gente tem uma dificuldade, parece que é dentro da gente, que não dá. Porque a gente vive nesse mundo que vai afetando a gente, mas o texto de hoje vem abrir mais uma vez os nossos olhos e mostrar como Deus é. Nós devemos refletir a vontade de Deus e o caráter de Deus em tudo que a gente faz, na pontualidade, na maneira que a gente vê, na maneira que a gente canta, na maneira que a gente se prepara, porque Deus é um Deus que manifesta no mundo. E é através de como nós somos ou não somos que as pessoas sentirão-se interessadas em conhecer o nosso Deus. E em terceiro e último lugar, evite a perversidade com integridade. O versículo 12 até o versículo 15 diz o seguinte: os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. Suas mentes perversas estão sempre planejando mal e eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Qual que é o sentido que o texto está querendo dizer? Ele está falando, quando você é um fiador mau e quando você é uma pessoa preguiçosa, o que você vai fazer? Você vai acabar sendo um homem mau e sem valor. Você vai começar a tentar dar jeitinhos na sua vida para compensar a falta de caráter que nós temos. E aí vem o roubo, a inveja, o engano, a mentira, para tentar compensar a falta de valores. E numa sociedade onde os valores são cada vez mais relativos, é óbvio que vai explodir a criminalidade. Numa sociedade onde trabalhar é cada vez mais chato, é óbvio que os assaltos vão aumentar. Porque quando nós somos fiadores ruins, pessoas irresponsáveis e preguiçosas, o nosso coração vai ser direcionado à maldade.
O nosso coração vai ser direcionado a sermos estes que piscam e fazem gestos a enganar os outros, mentes perversas que planejam o mal. Ou seja, qual que é o antídoto para a gente escapar da corrupção, da maldade, da mentira? É sendo responsável. Porque o versículo 15 conclui: embora esses homens sejam maus, embora essas pessoas estejam enganando, estejam ganhando dinheiro ilicitamente, a desgraça vai cair sobre eles. Seja no presente, seja no futuro, o mal não prevalecerá. O crime nunca compensará. A justiça atual pode ser cega, a justiça atual pode ser lenta. Criminosos podem tentar burlar as leis brasileiras, mas a desgraça os pegará. Eles não escaparão, sejam em vida, sejam no juízo de Deus. O destino dos maus, dos irresponsáveis, é a desgraça. Então o que Salomão está falando? Meu filho, como ele mesmo se dirige, minha filha, meu filho, eu não quero ver você numa expressão bem direta, se lascando. Não quero. Você não precisa cair em desgraça, você não precisa terminar os seus anos falando o que eu poderia ter sido, o que eu poderia ter feito, eu poderia ter feito diferente e viver cheio de sis. Se eu tivesse começado, se eu tivesse ter feito, você não precisa acabar assim. Tem uma maneira, é sendo responsável. Não se esquive, viva a vida que Deus te deu. Numa das reuniões pastorais, a gente estava junto, e a gente estava junto das igrejas que estão em consolidação. E é comum, sempre nas conversas, a gente citar como às vezes é difícil. E uma fala que me marcou muito foi a seguinte: a realidade é essa. Você vai fazer o quê? Vamos ficar chorando? Ah não, vamos sentar e vamos ficar reclamando, lavando roupa suja. Ai, mas isso tinha que ser assim. Ah, mas isso tinha que ser desse jeito. Ah, mas está tudo difícil. Ah, mas o cenário ideal. E aí o pastor amigo meu, o pastor Kennedy, falou: meu filho, não existe cenário ideal. A realidade é essa. Existe o cenário real. E diante disso, o que você vai fazer? É a mesma coisa que Salomão, inspirado por Deus, está falando para a gente. O que existe é a realidade. Como enfrentaremos pessoas más, pessoas irresponsáveis, preguiçosas? Deus está nos ensinando e gritando no nosso coração: não siga esse caminho, porque ele leva à destruição. Seja no presente, seja no futuro. Nenhum mentiroso, nenhum irresponsável é querido. Do mesmo jeito que irresponsáveis usam as pessoas, eles são usados. Ninguém gosta de alguém que não dá para confiar, ninguém gosta de alguém fofoqueiro, ninguém gosta de alguém que promete e não cumpre. Isso já tem consequências no presente e também no futuro, mas há um jeito de escapar disso, há um jeito de escapar da desgraça sobre estes. Seja responsável, tenha responsabilidade na sua vida. E eu quero concluir dizendo que Cristo é o maior exemplo da responsabilidade. Se tem alguém que cumpriu todas as responsabilidades desde o nascimento até a morte, esse alguém foi Cristo. Ele é aquele que tomou a situação mais difícil e não fugiu dela. Ele é aquele que mesmo chorando, abandonado, os discípulos o largaram, estavam dormindo. Ele é aquele que mesmo sendo traído por um amigo próximo, sabendo que sofreria, que seria martirizado, não fugiu da realidade. Ele é aquele que não titubeou. Cristo é o nosso exemplo. Ele revela que mesmo em meio à preguiça, à imprudência, a fugir das responsabilidades, um homem de Deus, uma mulher de Deus encara o mundo. O pecado corrompe o nosso coração. O pecado faz a gente querer fugir das coisas. Um exemplo disso é a maneira que a gente ora. Quando a gente está num emprego difícil, a gente ora: Deus, me tira desse emprego. Quando tem uma situação ruim na nossa vida, a gente fala: Deus, tira essa situação. A nossa oração é sempre fugindo. Mas Cristo é aquele que não fugiu. Cristo é aquele que, mesmo tendo a figura da cruz, os pregos nas mãos, Ele não saiu de lá.
Mesmo tendo o poder de sair daquela cruz, mesmo sendo o Rei dos Reis, mesmo sendo Deus encarnado, Ele foi aquele que assumiu a responsabilidade que não era dele, era nossa. Ele é aquele que assumiu a dívida que nem dele era. Nós merecíamos a cruz, a dívida era da gente, a responsabilidade era minha, era sua, mas Cristo entrou no nosso lugar. Ele foi o trabalhador fiel, Ele foi aquele que pagou a nossa conta, Ele trocou de lugar conosco. Se Cristo merecia a vida, nós merecíamos a morte, mas na cruz Ele trocou de lugar, para que todos em Cristo não morram mais, mas tenham vida, para que todos em Cristo não fujam mais das responsabilidades, mas as assuma. Ele é o exemplo, Ele é aquele que é capaz de moldar o caráter. Por isso, olhe para Cristo. No meio de tantas referências, que a sua referência principal seja Jesus. Pare de se inspirar em influencer, em Neymar da vida. A nossa referência é Jesus. Ele é o fiador perfeito. Ele é aquele que não deixou a preguiça por um segundo dominar. Por isso, quando você se sentir cansado, desanimado, com vontade de desistir, entregue-se a Cristo e Ele te dará forças. É através de Jesus, é através da dependência total dEle, que o nosso caráter é moldado em imagem e semelhança a Ele. É através de Jesus que eu, tentado pela preguiça, tentado pela irresponsabilidade, posso crescer e amadurecer e me tornar parecido com Jesus. Não tente pelas próprias forças, não tente pelo moralismo, pelas regras, entregue-se a Jesus. É só Ele que dá a motivação nos dias difíceis, é só Ele que levanta o fraco e levanta o cansado, é só Ele que faz os que esperam no Senhor serem renovados. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei que problema você tem enfrentado, eu não sei se está tudo bem, se está tudo ruim. Eu não sei se você já pensou em desistir nessa semana. Eu não sei se as tribulações às vezes te deixam cansados, desanimados. Eu não sei se as causas que você tem parecem impossíveis ou parecem sempre serem proteladas e difíceis. Mas olhe para Cristo. Quando as suas forças estiverem acabando, quando a cama for muito tentadora, quando as promessas forem difíceis de serem cumpridas, busque força e auxílio em Jesus e Ele te fortalecerá para ser um homem, para ser uma mulher de caráter e de responsabilidade. Que nós possamos viver como filhos da sabedoria. Não apenas entendendo o que Deus quer de nós, mas vivendo e manifestando Deus aonde nós estivermos. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Que a nossa vida seja testemunhada por crentes e homens responsáveis. A gente precisa dar um testemunho melhor lá fora. Infelizmente, toda hora que tem uma notícia ruim em alguma empresa, parece que é sempre crente. Nós temos falhado no testemunho. Temos falhado na maneira que a gente tem impactado as pessoas. Às vezes a gente tem olhado muito para esse século. A gente tem olhado muito para essa cultura. A gente tem olhado muito para as personalidades de hoje em dia e olhado pouco para Cristo. A gente tem dependido muito das nossas próprias forças e pouco forçado a dependência em Cristo. Mas tem um jeito de ser revertido. Tem um jeito das pessoas do seu trabalho, dos seus estudos, da sua família, do seu convívio, olharem e falarem, tem uma coisa diferente nesse homem, tem uma coisa diferente nessa mulher. E essa maneira é se entregando a Jesus, a ponto que as pessoas olharão a você e falar, por que ela não desiste? Por que ele não desiste? Como que ele consegue estar bem com tudo ruim? Como que ele consegue dar sorrisos quando tudo está triste? Como ele consegue ter caráter no mundo tão sem caráter? É Cristo. Deixa Cristo raiar na sua vida. Deixa Cristo transformar os nossos corações duros em corações afetados por Ele. Sejamos mais parecidos com Cristo
e menos parecidos, seja com nós mesmos, com a cultura que nós fomos criados ou com a cultura do mundo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Que o Senhor possa nos guiar em adoração e em vivência, a nós sermos pessoas mais responsáveis. Ensina-nos no nosso trabalho, na maneira que a gente lida com os outros, nas nossas palavras e atitudes, a gente manifestar Deus, a gente manifestar esse Deus que é reto, que é íntegro, que é justo. Mas nós sabemos que isso não é possível pelas nossas próprias forças, porque nós somos falhos. Uma hora a gente vai falhar, uma hora a gente não vai ter força, uma hora a gente vai desistir, uma hora não aguentaremos, vamos desenvolver problemas, sejam problemas emocionais ou não, mas não somos capazes. E por isso, nessa oração, nós nos entregamos diante do Senhor e pedimos: transforma quem nós somos, nos torna mais parecidos contigo. Que nós possamos impactar em deixar um legado na vida das pessoas que a gente faz parte, como pessoas que são parecidas com Jesus, como discípulos de Jesus, que são transformados em pessoas irresponsáveis, em pessoas responsáveis. Que nosso coração esteja totalmente entregue à sua vontade, mesmo que vá em contramão do mundo. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude e nos torne cada vez mais homens e mulheres responsáveis em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus.